Tu recebeu com... A eleição do Trump foi surpresa pra tu, cara? A maneira como foi um pouco surpresa pra mim, assim, meio muito eleito mesmo. Ah, não, né? nesse sentido sim, né? Com certeza. Até achava, bem no finalzinho, assim, a campanha do Trump, foi um momento de reviravoltas, né? Bem no comecinho, o Biden era o favorito, aí teve o primeiro debate, que ele mandou muito mal, aí o Trump passou a ser o favorito. Quando a Kamala Harris, ela entrou, e teve até a questão do atentado também, que deu uma disparada no Trump, né? Quando ela entrou, ela aparentemente veio com um engajamento mais interessante, com os artistas ali falando bem dela. Ela tem todo aquele jeito que a mídia americana colocava que ela era brat, que é tipo descolada, molecona, divertida, assim e tal, né? E acho que se engajou com os mais jovens. Ela começou a ter sucesso, por exemplo, nas redes sociais, muito mais do que o Biden também, né? Por motivos óbvios, ele não é muito... né? E deu uma boa engajada. Só que tem uma coisa que o governo Biden e o governo Kamala, eles falharam muito, que pra mim é o que mais decide a eleição, que é a questão econômica. Eles aumentaram muito os gastos públicos nos Estados Unidos. E isso acabou culminando com o aumento da inflação e obrigou o Fed, que é o Federal Reserve, a aumentar a taxa de juros. Aumentando a taxa de juros para um país que está tão ligado a financiamento, consumo, isso começou a impactar muito na vida do americano. Fora que também o aumento do custo de vida, esse teto da dívida pública que estourou mais de uma vez no governo, começou a complicar a popularidade. Então, para mim, foram um certo descolamento mesmo dos problemas reais da classe média, tanto que os dois, tanto o Trump como a Kamala Harris, eles indicaram vices que tentavam pelo menos conversar com a classe média. Porque a Kamala Harris, por exemplo, ela não é vista como uma pessoa popular. Por mais que ela tenha se colocado, e realmente, né, como negra, tal, do movimento negro americano, ela não é uma representante do movimento negro nos Estados Unidos. E mesmo, ela é vista como uma burocrata. Ela faz parte de uma elite, estuda nas melhores universidades. Ela colocou para ser vice dela um cara chamado de Tim Walz, que era um governador, e o cara era professor do ensino médio, professor de educação física. Então, ligado mais à parte rural, era um cara que conversava com a população, assim, mais classe média mesmo. E o Vance também, só que uma classe média um pouco diferente, uma classe média meio que em ascensão. Ele é o cara das big techs, é o cara que fazia parte daquele nordeste decadente dos Estados Unidos e era o representante do American Dream, ou seja, venha na cola do Trump que você vai conseguir, né, classe média, superar essa estagnação econômica. Então, para mim, a falta de uma política definida assim para a classe média, principalmente no sentido econômico, foi a principal falha do Biden e da Kamala. E aí já era, né? Aí o Trump voltou. E aí é um cenário também interessante, né? Porque assim, o Trump não foi reeleito e depois foi eleito, né? Sim. E aliás, ele não pode ser eleito de novo, hein? Última vez. Nos Estados Unidos só pode ser eleito 2 vezes. Mesmo que não consecutivo. Não dá pra ele mandar o Lula, né? Não dá. Bom, ó, acho que foi essa aqui que eu li agora. Existem mesmo 2 lados, ditadura e democracia? Foi isso que eu li mesmo agora. Ok. O usuário e um monte de número mandou: meu nome é Leandro Luquene, sou de Angola e gostaria de saber se, na visão do professor, as guerras atuais na Europa, no Oriente Médio e a instabilidade em países africanos, como Níger e Burkina Faso, podem estar conectados a um plano maior que visa uma nova ordem mundial. Pergunta complexa aí, né? Realmente, assim, de fato, se for pegar todos os conflitos, quando ele fala de Níger e Burkina Faso, é porque realmente aquela região é uma região da África que a gente chama de Sahel. Tem Níger, Burkina Faso, Mali, Sudão, são todos países que estão atravessando golpes militares e, aliás, de governos, que eram antigos aliados ou da França, dos Estados Unidos, e agora estão se tornando ditaduras militares, são golpes mesmo, mas que depende da visão que você tem, posso chamar de uma revolução também. Porque são países que estão tentando se livrar desse colonialismo europeu, que fez muito mal para o continente africano, em detrimento de governos mais nacionalistas. Só que quem está ajudando ou financiou esses golpes? A Rússia, por meio do grupo Wagner. Então fica financiando. Então, de fato, tem toda uma conjuntura geopolítica por trás, né? Ou de apoio dos Estados Unidos, ou de apoio da Rússia. Mas, apesar desse financiamento, dessa guerra por procuração, sempre de Estados Unidos de um lado e Rússia e China do outro, eu não acho que seja parte de uma grande jogo de xadrez, assim, que todos os conflitos eles estão intrinsecamente relacionados. Tenho quase os mesmos atores, mas acho que não exatamente pelos mesmos motivos. Que de fato quer formar uma nova ordem mundial,
Isso não é teoria da conspiração. O Putin e o Xi Jinping, eles falam sobre isso. Que os BRICS, hoje, eles estão servindo a um propósito da formação de uma nova ordem mundial. Uma nova ordem mundial em que os países emergentes, eles tenham mais voz do que os países do G7, do que os países desenvolvidos. Até por isso que a China coloca o plano de desdolarização da economia mundial. Hoje, por exemplo, os BRICS, eles têm a intenção de entrada de mais de 30 membros aí. Para ser um bloco mesmo, de oposição a esse G7. E olha que interessante, hoje mesmo, os membros que já estão nos BRICS, os BRICS têm um PIB maior, têm uma população maior, têm grande produção de combustíveis fósseis. Economicamente falando, eles já são mais relevantes que o G7. Acho ainda que é um grupo pouquíssimo coeso. Você tem no mesmo grupo Índia e China, que têm grandes rivalidades militares. Etiópia e Egito, que disputam as águas do Nilo. Arábia Saudita e Irã, que também têm conflitos no Oriente Médio. Um é liderança sunita, outra é liderança xiita. Mas é um bloco aí que está surgindo. Então acho que sim, China e Rússia pleiteiam essa nova ordem mundial.